Você está assistindo às histórias do Ovelho. Para entender melhor as histórias do Ovelho, você precisa assistir elas na sequência. História 10. O Deus Perfeito. Já chegaram, criançada? Eu sabia que vocês iriam voltar rapidinho. Pois então, o que é que essa história de como tudo começou tem a ver com Jesus? E o senhor disse que Jesus é o Filho de Deus? Como assim? Estou vendo que primeiro vou ter que explicar quem é esse Deus. Esse Deus perfeito que criou todas as coisas. Deus perfeito? Mas se ele é perfeito, então por que ele inventou a morte? Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas morrem? Calma. Vocês já irão entender. Certamente, se você está escutando essa história, você é um ser humano. E com certeza, um dia nasceu. E se ainda ninguém te contou, um dia você também vai morrer. Assim acontece com todos os seres vivos. Mas com o único e verdadeiro Deus é diferente. Ele sempre existiu e nunca vai morrer. Deus sempre foi Deus. Ele é Deus neste momento e sempre será Deus. Deus já existe antes da criação de tudo. E este Deus é perfeito. Um Deus sem maldade. Um Deus de amor. Ele é um Deus santo. E eles criaram o ser humano. Espera lá. Como assim, eles? O senhor acabou de dizer que ele é o único e verdadeiro Deus? Por que então o senhor disse eles criaram? Você está certo. Deus é um só Deus. Mas em 3 pessoas. Como assim? Como pode 3 ser um? É um só Deus, mas em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E vai me dizer que esse filho é o tal do Jesus que o senhor viu morto e depois ficou vivo no 3º dia? Esse mesmo. Então quer dizer que eles mataram o Filho de Deus? Sim. Mas o senhor disse que Deus nunca morre. É que o único Filho de Deus se tornou um homem. Ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. E o mais importante é que ele deu sua vida por nós. Mas por que um Deus faria isso? É aí que entra a história do primeiro casal que Deus fez. Deus criou todas as coisas e todos os animais. Mas ainda faltava algo especial. Então eles disseram: vamos fazer um ser parecido conosco. Um ser humano capaz de nos adorar. E assim Deus criou o homem. E este foi chamado de Adão. Adão era diferente de todos os outros bichos. Deus deu a ele a capacidade de pensar, falar, criar, de trabalhar e até de fazer escolhas.
Mas o senhor esqueceu de dizer que o ser humano também é capaz de fazer muitas coisas erradas. O ser humano faz muitas coisas erradas, mas no início não era assim. O único e verdadeiro Deus é um Deus santo. Em Deus não encontramos maldade. Deus criou um jardim com lindas árvores que davam frutas boas para comer. E no meio deste jardim ficavam duas árvores diferentes. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Então, Deus colocou Adão para cuidar e fazer plantações neste jardim. Mas Deus deu a seguinte ordem para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto desta árvore, certamente você morrerá. Então Adão começou a cuidar deste jardim, e todos os bichos que apareciam por lá, ele dava um nome para eles. E logo Adão percebeu que todo animal macho tinha uma fêmea. Mas para o Adão não havia uma companheira. Então Deus criou uma linda mulher para Adão. E esta se chamava Eva. E vocês lembram que eu disse que Jesus é Deus? Então, esse Jesus criou Adão e Eva. É através de Adão e Eva vieram todas as outras pessoas, inclusive você. Deus andava com este casal todos os dias. Ou seja, Jesus estava com eles. Eles tinham a presença de um Deus santo e puro. Eles viviam felizes e não tinham preocupações. Como assim não tinham preocupações? Não existiam preocupações. Mas de onde eles arranjavam dinheiro para comprar comida e roupa? Dinheiro? Dinheiro não era necessário. Eles tinham tudo de graça. Eles tinham todas as frutas das árvores e plantavam seu próprio alimento. Mas onde que compravam roupas? Eles não tinham roupas. Como assim não tinham roupas? Vai me dizer que andavam pelados por aí? Sim, eles andavam sem roupas. Mas que pouca vergonha! Vergonha? Que vergonha? Isso ainda não existia. Tudo era perfeito, porque Deus é um Deus perfeito. Até que um dia... E até que um dia o quê? Até que um dia que o ser humano desobedeceu a Deus. Mas o que foi que aconteceu? Isso já é outra história. Aliás, creio que é a história mais triste que eu conheço. Não sei nem se quero contar. Conta sim. Eu quero saber o que foi que aconteceu. Tudo bem. Já que você insiste, eu vou contar. Mas você terá que ir para a história 11. Essa
é uma longa e triste história. Nossa, o que será que deu de errado? E vocês, crianças, vocês têm alguma ideia do que aconteceu? Acho que para descobrir o que aconteceu, nós vamos ter que ir lá para a história 11. Bem, vocês já sabem como fazer. Tchau!